Olá pessoal, graça e paz. Como vamos? Tudo bem? Quanto tempo não que eu não participo do discipulado. Mas é importante também a gente saber que outras pessoas na nossa igreja estão trabalhando, estão ministrando as lições do discipulado. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente percebe que a igreja ela vai ganhando corpo, a igreja ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Aliás, nós como igreja precisamos mesmo de mais pessoas para ajudar. Foi assim, né? Jesus falou com os 12 discípulos que eram para eles irem por todo o mundo para pregar o evangelho, e eles foram fazendo mais e fazendo mais e fazendo mais e mais discípulos nos caminhos do Senhor, e a gente fica muito feliz. Mas essa semana eu senti o desejo de estar com vocês aqui nessa quarta-feira, nesse discipulado. Um discipulado que tem sido uma bênção muito grande do Senhor para todos nós. Nós podemos perceber que desde que tudo isso começou, essa pandemia começou, nós não paramos, nós não desistimos, nós não deixamos de fazer nada da igreja. Vocês perceberam isso, meus queridos? Perceberam que os cultos acontecem e desde então estão acontecendo, a escola dominical está acontecendo, os grupos de discipulado estão acontecendo, o Ministério Infantil está promovendo também os cultos infantis ao sábado, a nossa reunião de oração pelo Zoom com algumas pessoas, porque nem todos podem ter o aplicativo, né? Mas depois, quem sabe, a gente descobre uma outra forma da gente poder fazer. Então isso tudo enche o nosso coração de alegria, porque apesar de estarmos no templo, apesar de estarmos juntos ali no templo, ser essencial, ser maravilhoso, a gente não vê a hora de chegar o domingo para estarmos juntos, estar nas casas, né? O Carlos na casa da Dinha, o Mauro e a Valquíria na casa da Dona Neuza, eu e a Célia na casa da Helena, o Flávio mais a Celina na casa da Laís e do Gustavo. Então, isso é muito bom, o estar, né? Aliás, algo importante pra gente, a vida cristã ela é relacionamento. E por isso o discipulado é tão importante. E por isso nós temos visto lições tão pertinentes para nos ajudar a amadurecer. E como discípulos e discípulas maduros nos caminhos da missão, nós continuamos servindo ao Senhor com alegria, né? Independente de pandemia. A pandemia fechou o templo, mas não fechou os nossos corações, não fechou a internet para que nós possamos estar juntos. E isso é muito bom. Então, por isso eu peço a vocês que, de maneira alguma, aquele que tem condição, que tem o seu aparelho celular que funciona, ou o computador, que tem um sinal de internet, eu peço a você, nós como igreja, pedimos a você que não desista, que continue firme, porque quando tudo isso passar, nós estaremos fortes, nós estaremos fortalecidos, nós estaremos encorajados, nós estaremos mais maduros. Aliás, a proposta da nossa apostila é maturidade. Então, não perca. E se você perdeu por algum motivo e tem condições, vai lá no YouTube, porque lá tem tudo, tá tudo gravadinho, lá é só você ir lá, clicou, achou, e aí nós estaremos lá. Volta lá, vai percebendo as lições. Se você perdeu, saiba que você perdeu lições importantíssimas. Se não fosse assim, nós aqui não estaríamos, né? Nós não estamos aqui para, digamos assim, preencher um espaço. Vamos fazer para mostrar que nós... Não, nós estamos aqui porque cremos que o evangelho é poder. E esta apostila do discipulado é sobre o evangelho, ela traz sobre a palavra de Deus, e nós vamos colocando, né, o autor foi colocando as situações de vida para nos promover a discípulos e discípulos nos caminhos da missão, servindo com inteireza de coração. Deus abençoe, graça e paz, e vamos iniciar o nosso discipulado nessa quarta-feira com uma oração.
Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, te engrandecemos, ó Jesus, porque o Senhor é Deus maravilhoso, porque o Senhor não é Deus que minta, e nós estamos aqui porque cremos que nós todos precisamos de amadurecimento espiritual, amadurecimento cristão, para que a tua palavra possa ser para nós o alimento e nós, uma vez alimentados, poderemos ajudar outras pessoas a se alimentarem. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com tantas pessoas. Obrigado pela vida do Mauro, da Valquíria, obrigado pela vida da Célia, obrigado pela vida do Flávio, da Celina, obrigado pela vida do Carlos, obrigado pela vida do pastor, obrigado, Senhor, porque podemos nessas quartas-feiras estarmos aqui ligados, Pai. Liga mesmo o teu povo, para que nós juntos possamos crescer e amadurecer. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos então para a nossa lição de hoje. Então, em relação ao discipulado, nesse período de pandemia, nós já avançamos bastante, né? Nós já falamos sobre, fechamos o bloco do crescimento espiritual, andar no espírito, estamos no bloco redenção, ou seja, amadurecer em espírito, para podermos andar em espírito e assim compreendermos que Deus não nos deixa aqui à mercê da nossa própria vida. Ele tem planos para nós, planos de salvação. E na semana passada, o irmão Flávio, ele falou sobre o propósito de Deus e como fazemos parte desse propósito. A comunhão, expressando então Deus na nossa vida, pois Deus expressou o seu amor por nós, enviando seu Filho. Por isso, somos filhos e caminhamos pelo governo de Deus, pois Ele é tudo em todos. Amém? E hoje nós vamos falar então sobre algo muito importante que nós não podemos esquecer jamais no que se refere, né, à questão da nossa caminhada cristã, a questão da nossa entendimento da palavra. E nós vamos então hoje trabalhar sobre as duas árvores lá de Gênesis, as duas árvores lá do Jardim do Éden. Elas são dois estilos de vida. Olha que interessante que a nossa apostila traz para nós. Então, as duas árvores lá no Jardim do Éden são então dois estilos de vida. E nós vamos então perceber que o jardim e no jardim estava repleto de árvores e frutos. E o Senhor disse: podem comer de todas as coisas, de todos os frutos, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não deveis comer, porque o dia que comer dela, morrerá. Então, nós percebemos que perto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, estava também a árvore da vida. E nós encontramos aqui um segredo que não é tão segredo assim, porque o Senhor chegou e disse para Adão, olha, e para Eva, aqui está tudo, vocês podem comer de tudo, mas da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal, vocês não comam. Tem tantas outras árvores para você comer, né? Não precisa comer, ele desenhou para eles, vamos dizer assim. E é interessante que Deus aconselha, Deus aconselhou, Deus falou com eles, porque era um contato, né? Já parou para pensar nisso? Todos os dias, ao final do dia, o Senhor Deus vinha, conversava com Adão, conversava com Eva. E aí, como é que foi o dia de vocês? E ali, né, ele fala com eles, olha, pode comer de tudo, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. E é interessante que a árvore, então, ela simboliza, né? Simboliza ali o próprio Deus, o fruto daquela árvore, o próprio Filho, né? Como que obedecer a Deus, né, em nossas vidas, na nossa caminhada de fé, seguindo Jesus. E quando nós pensamos então nessa
questão, nós temos o livre-arbítrio, nós temos então a escolha de obedecermos ou não. Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de dizer, não, nós não vamos comer porque o Senhor Deus nos pediu para não comer e Ele já tem nos dado tudo, então eu vou obedecer. Mas ali nós percebemos os dois estilos de vida, e o título aqui é As Duas Árvores São Dois Estilos de Vida, porque enquanto uma árvore, a árvore do bem e do mal, é a desobediência, e a árvore da vida é a vida eterna, é a vida com Deus, é a vida que o Senhor Jesus, né, nos entregou quando Ele veio ao mundo, a árvore da vida. Então, nós podemos pensar que essa condição humana, a desobediência, a obediência, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida, né, algo que nos promove a viver uma vida abundante, a vida com Deus, a vida de experiência com Deus, a vida de oração, a vida de dedicação, a vida que vai cada vez mais, à medida que a palavra vai sendo ministrada no nosso coração, nós vamos então amadurecendo e vamos escolhendo sempre a vida. Eis que coloco sobre vocês a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. E é isso que o Senhor pede para nós, que nós escolhamos a vida. Amém? Então, nós vimos então a questão as duas árvores são dois estilos de vida. E nós também não podemos esquecer que esse estilo de vida, ele promove algo em nós, para que nós possamos estar sempre em vigia. E é a tentação, né? A tentação é aquilo que nós encontramos ali visível. Se nós pegarmos o exemplo da própria Bíblia, né? Lá em Gênesis, foi dada a ordem. Foi feito o pedido, foi feita a ordem. Olha como que o Senhor falou com eles, né? Olha, tá aqui tudo, dessa árvore você não pode comer de tudo. Então foi um apelo que ele fez a eles. E quando a gente pensa nessa questão da tentação, aquilo que é tanta coisa que quer roubar nossa fidelidade. Porque a vida cristã não é apenas dizer eu creio em Deus. A vida cristã eu creio em Deus, mas é caminhar por escolhas, é caminhar por atitudes que não vão nos prejudicar, não vão prejudicar outras pessoas e principalmente não vão desagradar a Deus na nossa caminhada. A árvore do conhecimento não quer dizer que nós não precisamos ter conhecimento, hein? Não tem nada a ver com isso. Ali era uma questão de realmente a obediência, não? Certo? Deus não queria que o homem fosse sem condição de pensar, um ser não pensante. Tanto que Adão foi trabalhando e fazendo tudo que tinha que ser feito a partir do momento que ele estava ali. Mas o que nós podemos pensar bem é que Deus mostrou sobre a questão da escolha. Ora, se Deus havia dito para eles que vocês podem comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, porque senão vocês vão morrer, eles poderiam ter pensado, né? Bom, se ele falou isso, então nós vamos obedecer. E isso acontece conosco. Nós, amados, somos seres que estamos sempre numa luta. E é por isso que a maturidade cristã, é por isso que a apostila, né? Maturidade, ela vai nos ajudar, porque é através da palavra de Deus, ela vai nos ajudar a entender essas questões, porque nós somos tentados todo dia. Nós não cantamos aquela música, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, né? Então, as nossas escolhas, elas são constantes. Quando nós estamos deitados, nós acordamos de manhã, nós já escolhemos, eu vou ficar deitado com essa pandemia, então,
Eu vou ficar aqui deitado esperando a pandemia passar, ou eu vou levantar e vou cuidar e vou fazer, o que tem para fazer. Então, escolhas. E para escolhermos, nós temos que escolher entre aquilo que é o bom, aquilo que é o ruim. Às vezes a gente pode escolher até duas coisas boas, né? Por exemplo, nós mulheres, eu vou ganhar um sapato. Eu quero um sapato preto ou eu quero um sapato azul? Nossa, eu queria os dois, né? Então, quando a gente pensa em questão de escolha, mas não é dessa escolha que nós estamos falando. Nós estamos falando da questão da tentação, aquilo que vem não de forma feia, né? Não de forma com chifre, né? Não. A tentação, muitas das vezes, ela é sutil, ela está nas entrelinhas, ela está camuflada, né? Como uma roupagem diferente. E a gente precisa estar madura na fé, para que a gente saiba discernir o que está aqui na minha frente, né? Isso é muito bonito, isso é lindo, olha que maravilha. Eu devo? E se eu devo, eu posso? Está na hora de eu fazer isso? É propício eu fazer isso? É conveniente eu fazer isso? E, amados, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando nós temos a relação com Deus constante, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo nos mostra, né? Ele fala, olha, lá dentro do coração da gente, tá lá dizendo, não faz isso. Não vai ser bom. Mas sabe o que acontece? Nós cedemos à tentação. E quando cedemos à tentação, acabou. Sabe? A questão do gatilho emocional que a gente fala, usa na psicologia, né? A gente tem questões da nossa vida que estão caminhando bem, mas algo acontece que dispara em nós, talvez um pensamento, talvez uma lembrança, e aí quando a gente assusta, nós estamos envolvidos com aquilo. E no caso da tentação, é muito semelhante. É algo que Adão e Eva poderiam ter dito, não vou. Mas eles foram tentados. Por quê? Porque não estavam firmes na presença de Deus. Não estavam ali convencidos de que a ordem que ele havia dado, do que o que Deus havia falado, era bom, eles deveriam obedecer. Então, quando nós pensamos nessa questão, né, de tentação, nós precisamos perceber o que eu vou escolher. Como que eu vou caminhar na minha vida? E às vezes a gente cai, né? Nós somos, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas isso não significa que, já que é assim, então, né, vou me entregar. Não. Isso significa que, ainda que eu caia, ainda que eu não consiga seguir como eu queria, eu vou retomar. Eu vou retomar porque eu preciso escolher Deus. Não tem outra. E sabe, essa tentação de ora sim, ora não, isso é algo que vai mexer com a gente de uma forma que não tem como. Se você desiste, chega num ponto que é justamente o que o inimigo quer. Desistiu mesmo, acabou, pronto, agora você é meu e vem. E vamos pro inferno junto, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa expressão. Mas o Senhor não. O Senhor, ele tá ali. Olha, caiu, vem aqui. Vou te dar a mão, vou te segurar de novo, vamos seguir, vamos caminhar. Vamos continuar, vamos persistir para que nós possamos então nos livrar dessa tentação. E para nos livrar dessa tentação, nós precisamos cumprir com o primeiro mandamento de Deus, que é o terceiro ponto que nós vamos ver agora. A questão da tentação, a tentação ela gera em nós dúvida, que é o novo ponto. E a dúvida é quando nós dividimos, e é o que aconteceu com Adão. Quando a serpente disse para ele, não, você não vai morrer,
a dúvida vem no coração dele. E o que nos tira da caminhada, da promessa, daquilo que Deus quer para nós, é quando a dúvida é plantada em nós, né? Muitas dúvidas podem vir das nossas mentes, né? Será que Deus está vendo? Será que Deus é tudo isso mesmo? Será que essa coisa é fato? Será que esse negócio de cristão é de verdade? Fora que além da dúvida, nós temos tantas pessoas, né, que podem falar conosco, que podem nos ridicularizar, que podem nos chamar, você é crente, né? Dúvidas. Será que se eu fizer isso, realmente vai acontecer alguma coisa? Tanta gente faz. A gente até lembra que quando eu era criança, às vezes a colega pedia para fazer alguma coisa na casa dela, né, ir lá, e chegava em casa e falava: mãe, fulana de tal tá pedindo para ir lá na casa dela, todos os colegas vão. Aí a minha mãe falava: você não é todo mundo. E muitas das vezes eu repeti isso na minha própria casa: mãe, você não é todo mundo, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da dúvida, né? A dúvida vem na nossa cabeça, vem na nossa mente, né? E essa dúvida, se Deus é bom, se isso é pecado mesmo. Será que tudo que eu faço agora é pecado, né? Só da gente pensar que não é pecado, nós já estamos pecando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a dúvida nos divide. Nós estamos assim, a dúvida vem e nos divide. E quando nós estamos divididos, o Senhor quer que nós nos unamos de novo com Ele. Mas a palavra de Deus diz que o diabo está ao derredor, buscando alguém a quem ele possa tragar. E talvez no momento em que nós estamos divididos, talvez não, certamente, é a hora que ele entra. Você já está dividido mesmo, né? Aí ele vai dividir, vai dividindo, nós ficamos pedaços. Então, amados, que a dúvida não venha fazer parte da nossa caminhada cristã, no sentido de nos tirar de perto de Deus. Outra palavra também que nos remete à questão da escolha, né, das duas árvores, a vida com Deus e a vida sem Deus, é a incredulidade. A incredulidade, né? A dúvida gera a incredulidade. Ora, vamos combinar. Se eu duvido, olha, presta atenção no exemplo que eu vou dar. Se eu duvido que o coronavírus não é nada disso, então se eu duvido, eu não acredito. E se eu não acredito, eu vou sair pra rua. Eu vou pro shopping, eu vou no calçadão, eu vou entrar lá na loja americana e tá cheio lá, eu vou sem máscara, eu não preciso de usar álcool gel. Incredulidade. A dúvida gera incredulidade. E a incredulidade é a nossa decisão de crer no que Deus falou ou não crer. A incredulidade é aquilo que Deus falou com Adão: não coma, porque se comer morrerá. A serpente fala, lança a dúvida, a dúvida lança a incredulidade. Então o que aconteceu? Ele comeu e houve a separação, a morte espiritual. Então, a tentação, a dúvida, a incredulidade fez com que houvesse então a separação, né? Adão estava ali ligado com Deus e houve então a separação, porque ele permitiu, né, que essa morte chegasse. Porque Deus havia falado: se você comer, você vai morrer. E Adão então não deu ouvidos, ficou na dúvida, veio a incredulidade e aí ele vai e morre, né? Morre espiritualmente. Quando ele vier, então, é por isso que nós precisamos pensar, né, de que precisamos ser convencidos do pecado. O Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos ser convencidos. Ele vai vir, deixará o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da morte e do juízo. Não somos nós que vamos convencer. Quando eu me tornei cristã,
Eu digo cristã verdadeira, porque a gente pode ser cristã de meia tigela, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado com isso. É isso aqui que a lição tá falando. Eu posso, hora tá num pezinho na árvore da vida, outra hora tá na outra árvore. E aí não funciona. Não dá para servir a dois senhores, né? Então, quando você vê que Deus enviou o Filho dele, e o Filho dele, quando sobe, deixa para nós o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele é que nos convence. Por isso que a oração, por isso que buscar, por isso que a nossa intimidade com Deus nos faz ficar próximos. E quanto mais próximos ficarmos, mais nós vamos ter condições de sermos libertos e deixar o pecado, né? Aquele que muitas das vezes vem em forma de que isso não é pecado, isso não faz mal. Que nós possamos então perceber bem essa questão da incredulidade. Amém? Estamos quase finalizando. E além de tudo isso, a incredulidade, vem a desobediência. Desobedecer significa indiferença. Significa que eu estou desobedecendo porque eu não creio. Qual o problema? Então, quando eu me torno indiferente, sabe aquela coisa? Não faz sentido para mim. A palavra não faz sentido para mim. Eu não quero isso para mim. Então, quando eu me torno indiferente, quando eu fiz a escolha, quando veio a dúvida, quando veio a tentação, quando veio a incredulidade, quando veio então a desobediência, porque as coisas vão acontecendo por etapas, né? E uma puxa a outra, por isso que nós temos um abismo puxa outro abismo, pensamento puxa outro pensamento, e aí aqui então a desobediência. A desobediência então significa indiferença. Desobediência, desobedece quem não crê. Nós temos duas opções: obedecer ou desobedecer, né? E Adão escolheu então a sua satisfação. Eu quero comer. Eu vou comer, já que eu não vou morrer, eu vou comer. Sabe, amados, essa questão é muito interessante e muito séria, porque, como eu disse no outro bloco, se eu não vou morrer, o que tem eu fazer? Sabe? Nós estamos estudando, e estudamos as primeiras lições, que somos corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte, e esse salário, né, que tem a ver com a morte, nossa, o afastamento de Deus, é algo que caminha junto, porque se eu faço algo que agride o meu corpo, eu estou agredindo o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E se eu agrido o meu corpo, consequentemente a minha mente também vai sofrer. E se a minha mente vai sofrer, o meu espiritual também vai sofrer, porque se eu fiz algo que desagradou a Deus, eu separei de Deus. Por isso que a reconciliação com Deus é tão importante. Então vamos pensar de uma maneira mais prática. Eu acho até que eu já dei esse exemplo uma vez para vocês na igreja, não estou bem lembrada. Mas, por exemplo, o meu pai, ele foi alcoólatra. E aquele álcool no organismo dele gerou uma doença física. O meu pai, então, se tornou uma pessoa que teve um sério problema de glicose, sério problema de pressão. Consequentemente, ele teve insuficiência renal. E através da insuficiência renal, o meu pai tinha que fazer hemodiálise 3 vezes na semana. Então, ele, na época, que não era cristão, porque depois ele, glória a Deus, se converteu, mas ele se converteu, mas aquilo que a bebida havia feito, as consequências ficaram no corpo dele. Não tinha como. Ele bebeu tanto, trouxe todo o mal, ele se converteu, mas as consequências da desobediência
trouxe para o corpo do meu pai um mal. Lembra domingo nós falando de Adão? Desculpe. Nós falando de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Já tinha tantas maravilhas acontecido, mas ele cedeu à tentação. Consequentemente, ele cedeu à tentação, veio a dúvida, veio a incredulidade, veio a desobediência. Mas as consequências na vida de Davi continuaram. Eu falei com vocês para ler Samuel. Tem a primeira e a segunda Samuel para que você possa ler. Leia, eu te desafio. E você vai ver o que aconteceu com a questão da desobediência de Adão. Deus perdoou, mas as consequências, elas acontecem. Então, a nossa desobediência, ela gera consequência. E isso é fato. Isso é para todos nós. Você pega uma criança que não é para subir no móvel, que se subir no móvel vai cair, você deixa, ele vai cair, vai machucar. Então, as consequências estão aí para todos nós. Se nós sairmos lá para fora e ficarmos lá andando como se nós estivéssemos passeando, né? Nós vamos possivelmente manifestar o coronavírus, né? E o que eles estão pedindo com relação ao coronavírus, desde o começo, é que se todo mundo pegar o coronavírus ao mesmo tempo, os hospitais não vão dar conta. E nós já vimos isso. Nós estamos no mês de junho, nós estamos já nesse processo desde março e nós já vimos países que não levaram a sério e depois sofreram, né? Vocês devem ter visto, vamos dar só um exemplo, a Itália, né? Quantas e quantas pessoas morreram na Itália, quantos idosos. Então, a desobediência gera toda essa questão, né, da indiferença. Eu desobedeço porque eu sou indiferente. Então nós precisamos ter muito cuidado com a indiferença. A indiferença, e nesse caso com Deus, a indiferença com a palavra de Deus. Nós não podemos ser indiferentes à palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus nos renova, a palavra de Deus é que nos move e nós, consequentemente, através da nossa mente, através do nosso corpo, nós trabalhamos, nós estudamos, nós ganhamos o nosso sustento, nós temos nosso local de morar, nós temos a nossa igreja. Isso é uma consequência daquilo tudo que nós vamos fazer. E uma pessoa em desobediência, ela quer construir o quê? O que um ser humano em desobediência quer construir? O que um governo em desobediência quer construir? O que um vereador em desobediência quer deixar? Nada. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser pessoas obedientes. E essa obediência só vai vir se nós nos relacionarmos constantemente com esse Deus, se nós estivermos ligados para amadurecermos. E é por isso que o discipulado, ele trata da maturidade. Eu vou falar isso sempre. O discipulado trata da maturidade, aliás. E afinal, você quer ser um discípulo e uma discípula maduro? Ou você quer estar constantemente tomando leitinho? Como Paulo fala, né? Para aquele que já está maduro, não precisa mais de alimentos mingau. Já pode comer alimento sólido. Por isso nós estamos aqui. E nós oramos para que você possa, você e eu. Porque quando nós aplicamos a lição, amados, nós também estamos amadurecendo. Pensa você não. Nós também estamos amadurecendo. Nós vamos encerrar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude nesse processo. Na semana que vem, vai se falar sobre o nosso relacionamento errado com Deus. E eu sugiro a você que você não perca de maneira alguma o relacionamento errado que nós muitas das vezes ficamos ali teimando em ter com Deus. Amém? Que essa palavra dessa quarta-feira faça você refletir,
faça você refletir sobre as questões da nossa vida, da sua vida, faça você pensar em como você está. Como está o seu relacionamento? Como está a sua capacidade de ceder à tentação? E quando você cede à tentação, vem a dúvida, vem a incredulidade, vem a desobediência. E não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Senhor deseja para nós. E o que o Senhor deseja para nós é uma vida abundante. Pai de amor, Pai de bondade, nessa hora eu coloco cada vida que está ouvindo esse discipulado, está ouvindo essa lição. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Mas Pai, nós sabemos que, como seres pensantes, o Senhor nos deixou a liberdade para escolher. E muitas das vezes fazemos escolhas erradas. Vamos por caminhos errados. Não levamos a Tua palavra a sério, Pai. Desdenhamos da Tua palavra. Desdenhamos daquilo que o Senhor tem para nós. E, Pai, o Senhor tem coisa somente maravilhosa para nós, Deus. Oh, Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Pai, nós não queremos ser seres errantes. Nós não queremos, Senhor Jesus, estar sempre entre as duas árvores. Ora, eu estou na árvore da vida, buscando a seiva da vida, a vida do Senhor, como a árvore que está ali plantada junto ao ribeiro. Ora, Senhor, eu desvio e eu vou para a sequidão, eu vou para um solo fechado e ali, Pai, eu entristeço o Senhor, eu me torno uma pessoa que está longe do Senhor. Deus, não queremos isso, Pai. Não queremos isso para nós, não queremos isso para a nossa igreja, não queremos isso, Senhor. E em tempo de pandemia, Pai, nos ajuda a entender, para que quando voltarmos, Pai, voltemos realmente diferentes, Senhor. Ó Deus de amor, Deus de bondade, de misericórdia, nós queremos ter e estar com o Senhor verdadeiramente, Pai, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres, Pai. É o Senhor que nos liberta, nós não queremos buscar libertação na mentira, na falsidade, na idolatria, na intriga, nas fofocas, na incredulidade, na dúvida, na desobediência, Pai, nos vícios. Não, Senhor, nós queremos andar pelo novo e vivo caminho, Pai. Que nós possamos então, meus amados e minhas amadas, andarmos pelo novo e vivo caminho. Esse é o desejo do nosso coração. Apesar dessa pandemia ter nos afastado um pouco no sentido físico, mas não nos afastou espiritualmente. Que você não desista da caminhada, que você se mantenha firme, para que quando você chegar no culto presencial, quando isso for acontecer, e não nos pergunte quando isso vai acontecer, mas quando nós chegarmos lá, nós vamos ter uma história linda para contar. Nós vamos ter uma história linda para contar de que a Igreja Metodista do bairro Monte Alegre, ela não desistiu. E a Igreja Metodista do bairro Monte Alegre é você. Sou eu, é o pastor Jorge, mas eu e o pastor Jorge não somos igreja se você não estiver presente. Se você não levantar, tomar a sua decisão e seguir em frente, crendo que você é aquele que o Senhor quer trabalhar, que o Senhor
quer mudar, que o Senhor quer convencer, para que você possa ser então um anunciador ou aquela que anuncia a mensagem do Evangelho. Tem muitas pessoas já da nossa igreja que já podem estar alimentando outros. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, graça e paz. Que a tua família receba nessa hora a graça, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.